Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão da primeira turma ordinária da quarta Câmara da primeira sessão do CAF, período da manhã do dia 11 de fevereiro de 2021. Finalmente chegou o dia 11 de fevereiro de 2021. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciane Yoshihara Arcanjo Zanin, Itamar Arthur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Nós temos na parte da manhã apenas uma sustentação oral, justamente o item 102, da conselheira Luciana, cujo recorrente é o Sistema Educacional Sorocaba, EIRELI. Eu pediria o apoio que chamasse o patrono a ingressar na sala de reunião. Ok, presidente. Farei a convocação agora. Item 102 da pauta. Dr. Vitor Dias. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 102 da pauta. Dr. Vitor Dias. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrão convocado, presidente. Obrigado, doutor. Dr. Vitor Dias Ramos, OAB SP, número 358998, Camargo Silva Dias de Souza Advogados. Bom dia. Bom dia, gente. Seja bem-vindo à turma 1401, doutor Vitor. Vamos, então, dar início ao julgamento do item 102, conselheira Luciana. Sistema Educacional Sorocaba, EIRELI. Com a palavra, a relatora. Bom dia a todos. Trata-se de um recurso voluntário interposto contra acórdão de manifestação que julgou improcedente manifestação de inconformidade e manteve um ato declaratório de exclusão do Simples da empresa. No caso aqui, a empresa fora excluída do Simples Nacional em razão de excesso de receita pela constatação da existência de grupo econômico. Esse excesso de receita bruta, né, se deu em razão da consideração do grupo econômico de fato, na competência de 2012, em valor acima de 20% do limite estabelecido pelo artigo 3º da Lei Complementar 123, 2006. Assim, em razão da extrapolação da receita bruta global, a empresa optante pelo Simples Nacional deveria obrigatoriamente comunicar a sua exclusão do Simples, não tendo feito, né, recebeu a exclusão de ofício através do ADE. Cientificada, a empresa apresentou já, desde a sua manifestação de inconformidade negativa quanto à existência do grupo econômico, fundamentando no sentido de que ela não exerce a mesma atividade das demais empresas de educação, que no caso dela, né, ela atuaria enquanto prestadora de serviços de educação fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, teria objeto social diverso das demais, que seriam, né, em razão das fases subsequentes aí do ensino, né, educação fundamental, ensino médio, com cursos pré-vestibulares, enfim. Seriam atividades diversas das dela. Que, embora dada a existência de grau de parentesco entre os componentes, né, de todas as empresas, que isso não seria elemento suficiente à caracterização do grupo econômico, que a fiscalização não haveria demonstrado relação entre elas,
né, nem confusão patrimonial, para a configuração do interesse comum legitimador à caracterização do grupo econômico, e por isso as receitas não poderiam ser somadas, no sentido de caracterizar excesso de receita bruta global. Apreciados os argumentos da impugnação da manifestação de inconformidade, o acórdão de origem, né, ele entendeu caracterizados os fatos suficientes para demonstração do grupo econômico, de acordo com a representação fiscal, que inclusive ele reproduz trecho, né, no voto, e adota, seguindo as mesmas considerações, manteve-se o despacho de exclusão. Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, aduzindo que a DRJ não teria esgotado todos os argumentos de defesa, tendo-se limitado a transcrever trechos do termo de constatação, e que, além disso, né, estaria evidenciada a inexistência do grupo econômico de fato. Esse grupo econômico de fato, ele foi entendido como formado aqui por, se eu não me engano, são 21 empresas, né, que prestam serviços educacionais, sendo 12, deixa eu ver se não me engano, se a gente tiver contado errado aqui, que são várias, sendo 12 na cidade de Sorocaba, algumas 5 na cidade de Itapetininga e mais 4 na cidade de São Roque, todas próximas ali. Então, aqui a acusação posta é essa, né? Passo a palavra ao patrono. Desculpa. Perfeito. Vitor, pode iniciar a sustentação. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, senhora relatora, senhores conselheiros, né, bom dia agora formalmente. Inicialmente, só queria reforçar a questão preliminar, que já foi destacada pela doutora Luciana, em relação ao não enfrentamento dos argumentos apresentados em manifestação de inconformidade, né? A decisão da 7ª Delegacia da Receita, ela simplesmente tratou de reproduzir o termo de constatação de fatos impeditivos, né, de folha 440, e não se debruçou sobre nenhum dos pontos apontados pelo contribuinte. Então, aí, em caráter preliminar, a gente reitera essa questão, pedindo pela nulidade da decisão por falta da devida prestação jurisdicional, né? No mérito, caso seja superada a preliminar, eu acho que o relatório da doutora Luciana traduziu muito bem o cerne da questão, mas o que eu queria destacar para os senhores, primeiramente, é o que é incontroverso nesse processo, tá? No processo, ficou devidamente provado que todas as empresas que são apontadas como integrantes do grupo econômico de fato, elas tinham funcionários registrados. Então, tanto as empresas optantes pelo Simples, como as não optantes pelo Simples, tinham funcionários contratados e registrados regularmente, tá? O segundo ponto em controvérsia, também está comprovado nos autos, em relação à capacidade financeira, né? Foram juntados os relatórios de propósito geral, as demonstrações financeiras, que demonstram que essas empresas, todas elas estavam operando, tá? E que, inclusive, elas distribuíram lucros aos seus respectivos sócios, como um indicativo de que não há grupo econômico de fato. E o terceiro, que também já foi destacado pela doutora Luciana, é que, embora essas empresas elas atuem no ramo de educação, o público delas, o target, é diferenciado. A gente tem empresas que são destinadas à educação infantil, outras ao ensino fundamental 1 e 2, outras ao ensino médio, pré-vestibular, que são os cursinhos preparatórios, temos graduação e pós-graduação. Então, são públicos distintos em relação a isso, tá? Então, a controvérsia que diz respeito, na verdade, é se o fato dessas empresas eventualmente terem algum sócio com um grau de parentesco ou estarem operando em um mesmo imóvel seria fato suficiente para a caracterização de grupo econômico, né? Nós estamos sustentando, na verdade, que não há grupo econômico. Em relação à questão da consanguinidade, a gente destaca 2 problemas na alegação da fiscalização, tá? O primeiro é que nem todos os sócios das empresas apontadas tinham grau de parentesco. Então, por exemplo, os sócios da recorrente, que é o Sistema Educacional Sorocaba, eles estão elencados na folha 7 dos autos, tá?
esses sócios não têm nenhum grau de parentesco com os sócios da empresa Sistema Educacional SR, que está na folha 18 dos autos, não tem nenhum grau de parentesco com a Escola de Educação Itapetininga, que está na folha 17 dos autos, tampouco tem qualquer grau de parentesco com o Sistema Educacional Montpellier, que está na folha 18. Tá? Isso já, por si só, já é um ponto de inconsistência na alegação da fiscalização. O segundo problema que a gente está salientando é que a fiscalização, ela parte do pressuposto de que há ilicitude pelo simples fato de serem parentes, né? Só que, na verdade, haveria ilicitude caso esses parentes fossem laranjas, caso esses parentes fossem pessoas interpostas. E no auto não tem absolutamente nada que prove que são pessoas interpostas. Como eu já destaquei, as empresas estavam operando, os sócios das empresas recebiam lucro, tem os relatórios de propósito geral que demonstram a distribuição de lucro. Então, o que a fiscalização traz basicamente de prova? Ela traz prints na internet e uma dissertação de mestrado. Só que esses documentos, eles, além de terem sido produzidos por terceiros que não fazem do processo, parte do processo, eles são documentos cuja validade a gente não consegue atestar. Eu não tenho como falar a fonte das informações ali e nem trazer isso com força probante. Então, esse é o principal argumento da fiscalização, que não comprovaria de modo algum a existência de um grupo econômico de fato. Além disso, o fiscal, ele não realizou nenhuma diligência in loco. Ele não foi em nenhuma dessas empresas, ele não pediu para fornecer nenhum documento a mais para tentar sustentar esse grupo econômico. Não se suscita confusão patrimonial. Ele fala com um argumento muito frágil que há unicidade de administração dessas empresas, mas não desenvolve essa ideia. Isso aí fica muito restrito à consanguinidade, que não é argumento suficiente para grupo econômico de fato. Então, nesse aspecto, a argumentação era muito frágil. E quanto ao fato das empresas estarem situadas no mesmo imóvel, também isso não é argumento por si só a caracterizar grupo econômico. Porque essas empresas, o que está comprovado nos autos, é que elas fizeram um problema de otimização de despesas, porque elas adotavam o mesmo sistema de ensino. Então, as empresas eram fragmentadas, aí pertenciam a um grupo objetivo, por exemplo. Aí elas se uniram no mesmo imóvel para fornecer ensino médio, cursinho preparatório, ensino fundamental, mas isso não significa que há confusão patrimonial. Não tem nada nos autos que indique isso. Então, o que a gente está sustentando é que o fato delas estarem também no mesmo endereço não é motivo, porque não há nada que comprove que essas empresas não estavam economicamente ativas, que havia confusão. A fiscalização, ela atestou que cada uma dessas empresas tinha funcionários individuais, então isso contradiz também esse argumento de confusão. E o próprio fisco provou aí pela juntada dos contratos sociais de folha 247, 304, das inscrições de pessoa jurídica de folha 335, 350, que a maioria dessas empresas que ele menciona como grupo econômico, elas já existiam há muito tempo. A gente está falando de empresas criadas em 1967, 1974, 1980, início dos anos 2000, que foram que coexistiam no mesmo endereço muito antes de se falar em adesão simples nacional. Então, não eram empresas de fachada que foram criadas por pessoas interpostas com o objetivo de fraudar a sistemática do simples. Elas já existiam. E até, inclusive, a dissertação de mestrado deixa isso bem claro, ainda que isso não seja argumento probatório. E, fora isso, como também já destacou a doutora Luciana, as empresas, nem todas estavam no mesmo endereço. Isso não justifica ele falar em grupo econômico o endereço como argumento, se tinha empresas em outras cidades, ainda que sejam cidades próximas, aí, a 70, 80 quilômetros daqui de Sorocaba, a gente está falando de outra cidade, está falando de São Roque e Itapetininga. Então, isso também fragiliza essa alegação de grupo econômico. Então, por conta desses pontos que eu destaquei, a gente está sustentando que não há grupo econômico de fato, tá? Pela não comprovação de existência de mesma administração ou centro de decisão, não foi suscitado ou comprovado confusão patrimonial, não foi comprovado que haviam pessoas interpostas e ainda não foi comprovado que essas empresas eram de fachada, muito pelo contrário. Então, por conta disso, eu reitero essa razões do recurso voluntário, né, pleiteando pelo provimento de recurso e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos aí. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, doutor. Conselheira Luciana, seu voto. De início, aqui em relação à preliminar de nulidade citada, eu estou aplicando o artigo 59, parágrafo 3º, né, do decreto 7235, e estou deixando de apreciar a questão da nulidade em razão de conduzir meu voto no sentido de
de dar provimento ao recurso. Quanto ao mérito, né, agora eu vou explicar para vocês o voto. Há de se delimitar que no início, já de início, né, o escopo do presente julgado trata-se apenas da exclusão da recorrente do Simples Nacional, uma vez que os lançamentos de ofício, embora decorrentes, constituem processos autônomos, objetos próprios específicos, razão pela qual se encontram, né, distintos aqui nos autos. Assim, o presente processo teve origem em representação fiscal por exclusão do Simples Nacional, lavrada por autoridade tributária, que no curso do procedimento fiscal e face da recorrente constatou os fatos que ensejaram o pedido de exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional a partir de 1º de março de 2012. O motivo elencado para a exclusão do Simples Nacional foi a extrapolação da receita bruta global para a competência de 2012, correspondente a um valor acima de 20% do limite estabelecido pelo inciso 2º, artigo 3º da Lei Complementar 123/2006, sem que houvesse a devida comunicação pela exclusão obrigatória. Para a acusação de excesso de receita bruta, a fiscalização argumenta que foi verificada a existência de um grupo econômico de fato e que a receita bruta individual somadas daquelas empresas ultrapassou o limite de 3.600.000, que era o permitido para o Simples à época. Destaque-se que, considerada apenas a receita bruta da recorrente, esta não ultrapassa o limite permitido para os optantes do Simples. A acusação fiscal é de formação de grupo econômico formado por unidades com CNPJs distintos, quais sejam. Aí aqui eu transcrevo para os senhores, né, o quadro constante da representação fiscal, onde ela aponta aqui, né, todos os números de CNPJ, as empresas que foram tidas como sendo pertencentes ao mesmo grupo econômico e as cidades, né, onde cada uma delas estava localizada com seus respectivos endereços. Assim, como eu disse para o senhor, né, são 21 empresas, parte delas em Sorocaba, parte em São Roque, parte em Itapetininga. Há de se analisar a existência de grupo econômico de fato para fins de acatamento na acusação fiscal de extrapolação daquele limite de receita bruta pela recorrente. A autoridade fiscal elenca os seguintes fatos que levaram a concluir pela existência do grupo econômico. Número 1, todas têm a mesma atividade de prestação de serviços educacionais. 2, são interligadas em função do parentesco com seus sócios ou titulares, administradores da Agathos S.A. ou com dirigentes das escolas que têm a Agathos S.A. como sócia majoritária. 3, situam-se em endereços idênticos. Além de outros encontrados durante a ação fiscal, segundo a fiscalização, confirmariam o desempenho sincronizado das empresas, as quais estão submetidas a uma única administração por parte da Holding Agathos S.A., tais como terem todas o visto do senhor José Rubens dos Santos como advogado, haja vista que ele apesar de registrado como contador responsável pela confecção das GFIPs do Grupo Agathos, é também advogado e, como tal, assinou as alterações contratuais, as quais foram assinadas por testemunhas, por vezes coincidentes, e que também era apresentado como responsável em mais outras declarações enviadas à Receita Federal, tendo restado consignado que as DIRFs e DPJs foram enviadas para um único computador também, um Mac, aí ele coloca o ID, enfim. Também esse senhor usaria, né, um e-mail corporativo rubens@agatoseducacional.com.br. A fiscalização identificou ainda que alguns dos empregados registrados nas escolas se apresentam no LinkedIn, rede de relacionamentos profissionais, como empregados do Grupo Agathos, e não da escola onde estão registrados, citando o exemplo da senhora Kelly Romelli, que é registrada no portal da Colina Educação Eireli. Essa Kelly, ela também atuaria como uma espécie de assistente desse senhor José Rubens e que também teria um e-mail institucional do Grupo Agathos. Durante a ação fiscal, identificou-se que todas as empresas do grupo, optantes e não optantes pela confecção de suas folhas de pagamento, bem como de suas contabilidades, utilizavam-se de tecnologia vendida por uma empresa especializada nesse tipo de serviço, a empresa Ausland Consultoria Informática Limitada. Essa empresa, através de contratos de prestação de serviços de informática,
proporciona às escolas soluções concernentes aos recursos humanos e ao setor contábil, e essa empresa prestaria, né, assistência a todos os CNPJs ali listados nas empresas componentes desse suposto grupo econômico de fato. Pelos registros de empregados, a fiscalização apontou ainda que as escolas optantes, ao obrigarem empregados auxiliares, inspetores de alunos, secretários, escriturários, motoristas e em outras funções, que não figuram nas optantes, mas que prestam serviços a ambas. Por seu turno, a recorrente aponta que os indícios apontados de similitude no ramo de atuação, suposta existência de quadro societário composto por membros de uma mesma família e divisão de um espaço físico comum não procedem. As atividades exercidas, embora ligadas ao ramo de educação, são completamente diversas e voltadas para públicos distintos. Enquanto a recorrente dedicava-se à educação do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, aquelas outras empresas indicadas pela autoridade fiscal atuam no ensino fundamental, ensino médio, pré-vestibular e ensino superior. Isso não significa, porém, que haja confusão patrimonial nem constituição de grupo econômico, tanto não significa que os próprios órgãos de controle de atividade de educação reconhecem essa realidade, conforme comprovado desde a manifestação de inconformidade, onde ele vai apontando ali que cada escola tinha o seu registro próprio junto à Secretaria de Educação. Assim, ainda que atuem no segmento educacional, não realizavam a mesma prestação de serviços. Por sinal, no segmento educacional, a recorrente esclarece que é comum que empresas atuem no mesmo espaço físico, desenvolvendo atividades complementares, ensino infantil fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino técnico, ensino preparatório para vestibular, e compartilhando serviços. Trata-se de uma prática de cooperação na estruturação do ensino, consoante demonstrado no documento de folhas 493 e 495, que é uma espécie de um memorando institucional entre as escolas que regulamenta isso. Assim, ainda que atuem no segmento educacional, as empresas apontadas não realizam a mesma prestação de serviço, portanto, as atividades exercidas pela recorrente, embora ligadas ao ramo de educação, são completamente diversas daquelas exercidas pelas demais empresas mencionadas pela autoridade fiscal, conforme consta dos documentos de folhas 4 a 40, são os que tratam da representação fiscal. Quanto à alegação de existência de suposto grupo familiar por comunhão de parentesco entre os sócios da recorrente e de outra empresa tida como gestora, a recorrente destaca que não foi evidenciado que as atividades da empresa recorrente seriam controladas por terceiros, diversos dos seus próprios gestores retratados nos seus contratos sociais. E como destacado pelo patrono, parte desses sócios todos, né, principalmente os sócios da recorrente, não teriam esse grau de parentesco, embora esse grau de parentesco tenha se evidenciado entre as empresas do grupo. Não há também qualquer evidenciação da chamada confusão patrimonial. No presente caso, a autoridade fiscal afirma a existência de unicidade de controle, sustentando que as empresas arroladas teriam como sócios pessoas vinculadas com o grupo familiar fiscal. Porém, apesar dessa constatação, não demonstra em que relação cada uma das empresas a administração se dava em comum por todas aquelas pessoas ou por parte delas. E se não bastasse o exposto, o parentesco entre os titulares dessas empresas, se existisse, também não seria elemento a autorizar a constituição do grupo econômico por si só. O fato das pessoas ligadas por vínculo familiar serem sócias de empresas diversas não implica em dizer que haja comunhão de controle, ainda que outras circunstâncias estejam presentes. O que se surge da representação fiscal para exclusão do Simples Nacional é a tentativa da autoridade fiscal de caracterizar empresas como uma única, e assim considerar o limite de receita bruta para os optantes do Simples Nacional, que, né, o limite for ultrapassado. A invocação de interesse comum entre as empresas, inciso 1 do artigo 124 do CTN, denota o objetivo da autoridade fiscal. Contudo, embora possa existir interesse econômico comum, isto por si só não caracteriza a solidariedade passiva descrita no inciso 1 do artigo 124. A solidariedade passiva é configurada quando há existência de interesse jurídico comum na situação que constitui o fato gerador. No presente caso, os fatos narrados pela autoridade fiscal não deixam dúvidas na existência de interesse econômico comum. Contudo, no entender dessa relatora, não há provas que demonstrem efetivamente a unicidade de comando estratégico entre as empresas e que as questões administrativas, contábeis e operacionais de recursos humanos se confundiam a ponto
de demonstrar o efetivo interesse comum no fato gerador do tributo. Nota-se pela quantidade de escolas atingidas pela acusação fiscal, sendo 12 em Sorocaba, 5 em Itapetininga e 4 em São Roque, não seria surpresa a presença de professores e demais prestadores de serviço comum entre cada uma dessas cidades, principalmente por serem cidades do interior. Haja vista a inexistência de exclusividade para o exercício de algumas das funções, como prestação de serviços advocatícios, contábeis ou automação, que poderia sugerir indício de interesse jurídico comum. Entendo também que a maneira como eventuais empregados se apresentem em redes sociais, como exercendo essa ou aquela função, ou indicando possíveis referenciais de onde já tenham ou estejam trabalhando, também não pode servir para responsabilizar a empresa contratante. Não consta da acusação fiscal a existência de lançamentos cruzados entre as empresas nos livros caixas, que poderiam também ser constatados como indício de interesse jurídico comum no fato gerador. Por fim, a autoridade fiscal sequer aventou, tampouco apresentou indícios de existência de unicidade de comando e hierarquia de subordinação entre as empresas, a evidenciar a ocorrência de fracionamento da receita bruta entre elas, ou que poderia comprovar fraude e possibilitar a atribuição de responsabilidade tributária a todas as empresas que supostamente compunham o grupo econômico. Entendo que para a caracterização de grupo econômico, há justamente essa necessidade, ou seja, que reste demonstrada a unicidade de comando entre as empresas, através da identificação nos quadros societários de pessoa física ou jurídica comuns que detenham o poder de gerir as demais. Nesse sentido, cito aqui algumas jurisprudências do próprio CARF. Dessa forma, como a autoridade fiscal não conseguiu demonstrar que os sujeitos passivos praticavam conjuntamente fato gerador ou desfrutavam de seus resultados, ou em caso de fraude, situação não evidenciada nos presentes autos, afasta a acusação de existência de grupo econômico e, portanto, a sujeição passiva solidária da recorrente para reconhecer que esta não ultrapassou o limite da receita bruta optante pelo Simples Nacional. Assim, voto no sentido de superar a nulidade para, no mérito, dar provimento ao recurso. Muito bem. Aberta a discussão. Doutora Letícia levantou a mão? Seu microfone, Letícia. Presidente, apesar do voto da relatora, eu acho que, nesse caso, são casos de simulação, e que, pela própria natureza de um vício oculto, né, é muito difícil da prova ser produzida de uma forma tão cabal. E que os simulantes, eles procuram esconder a verdade exatamente para fraudar a lei, atingindo um fim diverso daquele exteriorizado pelo negócio jurídico. Que é exatamente isso que está ocorrendo. Eu acho que não tem dúvida nenhuma que ali era um grupo econômico. A questão da idade das empresas, que várias empresas funcionavam há muitos anos, toda empresa começa pequena. Não é que elas seriam de fachada ou alguma coisa parecida. Elas existiam, só que quando o início, ele começa pequeno, e depois ele vai, obviamente, se avolumando. Eu não tenho dúvida ali que a intenção e o conjunto fático probatório demonstrado nos autos, que eram empresas que faziam parte com um único objetivo, elas tinham o mesmo objetivo. Então, eu ouso divergir da relatora. Doutor Daniel. Presidente, minha posição também é um pouco na linha da conselheira Letícia. Não, é porque parece que a discussão ficou restrita ao vínculo familiar, mas não é isso. Tá? Na verdade, o TVF tem 37 páginas, ele pegou diversos indícios e diversas provas cabais. Tá? Entre elas, fato das escolas estarem no mesmo endereço. É uma cooperação. Quando as empresas têm um tipo de cooperação, você tem centros de custos diferenciados, você tem repartição de custos, não era o que acontecia. As escolas que não eram optantes pelo Simples, no mesmo endereço, registravam os professores. As escolas optantes pelo Simples registravam todo o resto. Aí você tem escola que só tem professor e você tem escola que tem todo o resto. Quer dizer que não precisa das outras atividades remuneradas, não precisa de motorista, não precisa de inspetor, não precisa de nada na outra escola. Né? Então, você tem essa segregação
realmente tem empregados, mas você tem essa segregação dos empregados. Os empregados seriam essenciais na escola não optante do Simples, estão lá só na escola optante simples. A questão da rede social da funcionária foi um plus. Na verdade, ela estava atuando por várias empresas do grupo, estando registrado em um só, inclusive fez registro para solicitação de parte de diversas empresas do grupo, e mesmo institucional do grupo, se apresenta como do grupo. A questão dos prints de internet, na verdade, o que ele está apresentando é que a própria empresa, na sua rede, no seu site, ela não se apresenta segregada, ela se apresenta como uma única unidade naqueles endereços. Foi isso que o fiscal construiu. E assim, e uma série de outras situações fáticas que corroboram para esse ponto. Eu acho que fica parecendo que é só a questão do vínculo familiar, não é isso. Né? Você tem uma série de outras provas que mostram que a própria empresa se apresenta como uma única unidade, um único grupo e uma única atividade, em que pese formalmente esteja segregado. Empresas que não têm funcionários também no TVF, então, apesar de que não é essa aqui do fato, mas empresas que não têm funcionário, que emitiram nota fiscal para a pessoa física, que teve dedução de imposto de renda para a pessoa física, como é que a pessoa não tem funcionário, está no mesmo lugar físico e prestou um serviço de educação? Então, assim, você tem uma série de elementos que mostram o grupo. Agora, tem um ponto preliminar, que é a questão da nulidade alegada, que foi superada pela conselheira Luciana. De fato, a decisão da DRJ não está das melhores e mais completas. Tá? A DRJ optou por uma sistemática de rebater as alegações do contribuinte com o próprio TVF. Tá? Agora, por outro lado, também a manifestação também foi muito, muito resumida e muito rasa. É uma manifestação para um TVF de 37 páginas de 3 páginas. Não que a quantidade signifique qualidade, mas as fundamentações são basicamente não tem unicidade, família não quer dizer nada, todas são operacionais. Tudo isso está rebatido no TVF. O que é que a DRJ fez? Ele alegou isso daqui, no TVF está muito claro, veja, ponto, e foi sublinhando ponto a ponto onde ele estava rebatendo essas alegações do contribuinte. De fato, a DRJ ela não se aprofundou nesses pontos, tá? E nem dialogou com esses pontos do TVF. Eu acho que talvez o primeiro ponto seria a gente avaliar a questão da nulidade, tá? Antes de adentrar numa discussão de mérito que pode, de repente, levar para debates muito mais longos aí. A gente superando a nulidade, a gente adentraria aí o mérito das questões fáticas. Ok. Pela ordem, doutor Carlos André, depois doutor Camerano. Senhor presidente, só me permite fazer uma consideração de fato? Se for de fato, e bem rápido, doutor, por favor. Muito bem rapidamente. Na verdade, as empresas que foram apontadas, todas elas têm professores, né? O relatório de folhas 440 fala que algumas dessas empresas não tinham funcionários administrativos. Então, justamente inverso que foi colocado. Elas tinham professores, todas elas. Ok. E rapidamente, em relação ao site, eu peço que os senhores atentem para a data, porque após a exclusão, as empresas foram incorporadas. E aí, quando o site traz esse monte de empresa, é pós-incorporação. Então, o site é de 2017, o print. O auto está retroagindo a 2012. Tá? São essas considerações que eu falo. Okay. Doutor Carlos André. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, bom dia ao patrono. Eu estava inicialmente um pouco incomodado com essa... que a autoridade fiscal tivesse fundamentado a exclusão na existência de um grupo econômico. Eu fui ler com cuidado a representação e também o termo de constatação, e ele diz com muita clareza que o fundamento, vou ler as palavras, né? O fundamento para a exclusão não é a caracterização do grupo econômico de fato, mas sim a realidade subjacente que advém dessa caracterização, ou seja, a dependência entre as empresas que atuam como um empreendimento único. Nessa hipótese, a receita bruta para fins de apuração do limite não pode ser considerada individualmente. Quer dizer, na verdade, ele está falando de um grupo econômico de fato irregular. Você tem o grupo econômico
de direito e de fato, e o grupo de fato ele pode ser regular ou irregular, né? O fato de haver uma coordenação única, né, que caracteriza, via de regra, o grupo econômico de fato, por si só não é irregular e por si só não causaria a exclusão do simples. Mas no caso aqui, veja, a confusão patrimonial ela está provada. Veja, quando você tem uma despesa que é assumida por uma empresa do grupo econômico e não é rateada pelas demais empresas que se beneficiam daquele serviço, né, você tem confusão patrimonial. Certo? Então, seja despesa com o sistema de contabilidade, seja a despesa que for. E isso está demonstrado nos autos, né? Da mesma forma, se você tem profissionais, trabalhadores, que servem às diversas empresas, né? Como porteiro, como servente, como limpeza, como seja o que for, e também não há o rateio dessas despesas, você tem confusão patrimonial. Então, a confusão patrimonial aqui, isso para mim é muito evidente, né? Quando se soma isso, a confusão patrimonial, a localização das empresas, a apresentação comercial, a apresentação pública como uma unidade, né? A utilização de pessoas da família para fragmentar o capital social, né? Para mim, o conjunto dos elementos que foram trazidos, narrados pela fiscalização, são suficientes para demonstrar que há essa irregularidade, né? O que dá aso, sim, à exclusão que foi feita pela autoridade fiscal. Me parece bastante suficientemente provado, né? Como já foi dito aqui, nesse tipo de infração, há muita dificuldade de se juntar elementos de prova cabais, né? Mas aqui há, no meu entendimento, prova suficiente da confusão patrimonial, né? Da unicidade, da atuação em conjunto, da apresentação comercial como uma unidade, tudo isso, né? Então, eu já adianto o meu voto, eu vou divergir da relatora na direção daquilo que já foi exposto pelo conselheiro Daniel e pela conselheira Letícia. Antes de passar para o conselheiro Camerano, vou abrir a palavra para a relatora. Talvez ela possa ou queira esclarecer algum ponto daquilo que já foi colocado até agora, tá? Doutora Luciana. Tá, só em relação a isso que foi dito pelo Carlos, com relação à questão principalmente dos funcionários, né? Das escolas ali, que ele coloca, né, os inspetores, os porteiros e tal. Uma coisa que me chamou muita atenção foi principalmente o fato dele pegar empresas que estão situadas em cidades diversas, a uma distância de 70, 80 quilômetros. Ainda que sejam próximas ali, eu acho um pouco inviável, se o objetivo era redução de custo, otimização de processos, enfim, que caracterizasse uma eficiência maior ali, né, da empresa, somada à redução, né, de incidência de tributos, enfim, pela manutenção do regime do Simples, mas só o deslocamento de toda essa equipe de gente para controlar, porque são 4 escolas numa cidade e 5 escolas em outra cidade, além das 12 dentro da cidade de Sorocaba. Só esse deslocamento inviabilizaria essa questão da confusão. E em razão de funcionários comuns ali prestando serviço, né, uns registrados em uma, outros registrados em outra, prestando serviço entre elas. E as atividades comuns, que seriam esses objetos, né, possíveis de objeto de rateio, eram justamente os serviços de contabilidade, advocacia e automação, né, que eram feitos por essa empresa prestadora de serviços aí de informática, e que era essa que fazia, né, os sistemas operacionais funcionarem, mas nessa forma de prestadora de serviços de informática.
E então, assim, como o patrono acabou destacando, né, todas elas tinham professores e, assim, uma coisa que eu não vi como possível mesmo no plano fático foi esse deslocamento de funcionários para lá e para cá, né, que foi um dos fundamentos ali que justificaram essa questão da confusão. Doutor Carlos André vai esclarecer essa confusão, doutora Luciana. Doutor Carlos, diga. Doutor Camerano, o senhor segura aí que eu já vou lhe dar a palavra, tá ok? Obrigado. É porque é só nesse ponto, né? Ali no item 44 do relatório, ele faz isso por endereço. Então, ele coloca, na Avenida Antônio Carlos Comite, 2277, Campolim, Sorocaba. Tem Sistema Educacional Sorocaba, Escola de Educação Sorocaba, Sistema Educacional Sorocaba e Irélia, né? Cada um com seu CNPJ, as planilhas, inclusive. Né? Então, a primeira não é optante pelo Simples, só tem professor. A segunda, além de professor, tem inspetor de alunos, escriturário, porteiro, secretário, escrevente. A terceira, que é optante pelo Simples, as três no mesmo endereço, né? Tem lá inspetor de alunos, escriturário, porteiro, etc. Aí ele faz a mesma coisa para a rua Doutor Arthur Gomes, 51, Centro Sorocaba, para a rua Romeu do Nascimento, 777, Portal da Colina, Sorocaba. Quer dizer, ele teve essa preocupação justamente de pegar no mesmo endereço as diversas que funcionam, e quem tem só professor e quem tem professor e outros funcionários. E é sempre assim, né? A optante, a não optante só tem professor. E a optante tem professor e as outras funções todas. Né? Quer dizer, você vê claramente que há um deslocamento da folha de pagamentos para a empresa optante pelo Simples. Né? Isso, ele teve essa preocupação. Apesar de que eu até não para mim não seria impeditivo, que não há nenhuma dificuldade de contratar a pessoa por um CNPJ localizado no endereço e ela prestar serviço em outro lugar. Né? Mas, de qualquer forma, a fiscalização teve essa preocupação, ele fez para cada um dos endereços, a Avenida Antônio Vieira de Moraes, 443, 465, Tapetininga, e por aí vai. Ele teve justamente essa preocupação. No item 44 do termo de constatação, que começa ali na página 31. Então, mas aí, né, como o conselheiro mesmo disse, ele deslocou essa possível fragmentação entre centros para cada uma das cidades, não para todas elas em conjunto ao mesmo tempo. Tá. Doutor Camerano. Bom dia a todos. Senhor presidente, assim, nós estamos discutindo aqui um TVF, na minha visão. No relatório da DRJ, ela traz um resumo de quase 18 alegações trazidas pela parte. No seu voto, a DRJ transcreve todo o TVF, grifa o que ela acha que tem que se destacar, e no final ela conclui. Desse modo, restando evidenciar nos autos que a empresa litigante de fato compõe um grupo econômico. Que julgamento é esse, senhor presidente? Como é que eu posso pegar um TVF, grifá-lo, e em um parágrafo apenas eu decidir que a empresa faz parte do grupo econômico de fato? Isso que nós estamos discutindo aqui, ela deveria ter feito. Ela tem que rebater, se ela concorda com o TVF, ela tem que mostrar nos autos onde é que está, ela tem que apontar, ela tem que julgar, ela tem que apreciar. Eu não vi isso, presidente. Eu não vejo isso nos autos. Esse é o comentário que eu queria fazer. Ok. É bastante pertinente, por sinal. Doutor Itamar. Bom, queria complementar. Eu achei o trabalho que fica muito bem feito, a dificuldade que tem de se reunir elementos. A ideia de excluir do Simples é quando você vai desenvolver uma atividade empresarial,
não pode concorrer. Você tem a partir de determinado tamanho, você não pode concorrer com aquele menor, né? Que tem uma receita bruta até certo limite. O grupo econômico ele é formado por empresa, ou seja, a empresa é você reunir os fatores de produção para gerar lucro. Está no artigo 966 do Código Civil. Então, eu acho o fulcro da questão aí, o ponto principal é a atividade empresarial, o que foi muito bem demonstrado pelo auditor, porque ele reuniu elementos, tem uma certa dificuldade, mas está claro, como os colegas já colocaram, a ideia não é a confusão patrimonial no meu modo de ver. No meu modo de ver, a ideia é a atividade empresarial. O que é atividade empresarial? Você reúne os fatores de produção para dividir o lucro. É muito fácil você criar diversos CNPJs, você se organizar de uma forma que formalmente estejam divididos. Mas aqui, no caso do processo, está claro que os fatores de produção, professores, advogados, a entrega das declarações, o endereço, enfim, essa atividade de prestação de serviços educacionais, ela é desenvolvida, essa atividade empresarial, econômica, juntando os fatores de produção. Após eles dividem por CNPJs e dividem o lucro. Então, é uma complementação, uma forma de ver. A ideia não é confusão patrimonial. A ideia é a reunião dos fatores de produção para desenvolver a atividade empresarial que não pode concorrer com o menor. Ou seja, a ideia da lei do Simples é dar um privilégio para incentivar os pequenos empreendimentos, certo? Então, é uma complementação que eu gostaria de fazer. E em relação ao TVF, a nulidade, a ideia da causa madura. O auditor fez um trabalho muito bem feito, há uma certa dificuldade de se reunir elementos. A empresa se defendeu, talvez, dependendo da decisão dos colegas, a DRJ não enfrentou de uma maneira adequada, mas a questão o trabalho foi muito bem feito e está aqui agora para decisão. Ou seja, a gente tem todos os elementos para identificar, para prestar atividade jurisdicional administrativa a dizer quem tem a razão. Então, eu acredito que, já adiantando, foi muito bem feito o trabalho fiscal e eu entendo que, de fato, excedeu, houve a atividade empresarial pelo grupo. Há um grupo, sim, econômico no caso. Doutor Daniel. Obrigado, doutor Itamar. Presidente, nessa linha que o Carlos citou muito bem, o auditor, lógico que ele constrói essa tese do grupo econômico para chegar na questão da confusão patrimonial e a unicidade de atividade, para ele somar as receitas e mostrar que, na verdade, havia uma concorrência desleal. Estava usando empresas do Simples para deslocar e praticamente ter uma carga tributária, seja de pessoal, seja do que for. Ressalto que essa questão da diferença, se você pegar, você tem 12 escolas numa cidade, você tem 5 na outra, você tem 3 na outra, você tem 3 escolas numa unidade, você tem o caso aqui da Rua Arthur, tem uma escola que durante 2012 e 2013 não teve funcionário nenhum, mas emitiu recibo, mas ela estava no mesmo endereço de outras que tinham funcionário, professor e funcionário. Quem foi que prestou o serviço? Né? Então, assim, eu acho que a confusão patrimonial está absolutamente comprovada. A questão da decisão da DRJ, Pito, não foi das melhores, tá? Agora, a questão é que a gente avaliar se houve, de fato, um cerceamento de direito de defesa, né, para fins de justificar a nulidade ou não. Fato é que também, a questão das 18 alegações que o relatório citou, basicamente são a impugnação toda, na verdade. Porque realmente a impugnação também foi muito resumida. A impugnação bate na questão do grupo econômico e bate na questão da unicidade, da questão de ser familiar e a unicidade administrativa. Ele rebateu isso com o TVF, claramente. Né? Então, ponto a ponto, ele foi sublinhando os pontos que rebatiam aquelas alegações do contribuinte. Poderia ter feito isso de forma mais clara? Poderia. Mas isso, de alguma forma, cerceou o direito de defesa do contribuinte? Me parece que não, tá? Minha opinião. E eu acho que, em termos de mérito, está absolutamente comprovado aqui, e eu tive essa preocupação também, porque tem essa confusão. O grupo econômico não pode estar no Simples, não é bem isso. Na verdade, você tem que
você tem que ver se tem essa unicidade empresarial, de fato, de administração, e isso daqui, para mim, está claro que tem, de funcionários, de prestadores, de tudo, tá? E o próprio grupo e a própria apresentação da empresa também demonstra isso. Então, assim, para mim também já adianto que como eu já tinha mais ou menos manifestado, eu vou divergir. Agora, eu insisto que eu acho que talvez o primeiro ponto seria a gente apreciar a nulidade. Não, tranquilo. A gente já tem elementos para iniciar a votação, mas eu gostaria de ouvir, por último, tá? E vou encerrar, a conselheira Luciana e depois a conselheira Letícia. Tá ok? Não, Letícia? Não? Ok. Então, conselheira Luciana, por favor. Só esclarecendo essa questão da nulidade, presidente, como eu não apreciei a nulidade no voto, porque o meu voto foi no sentido de dar provimento ao mérito, na linha do que o Camerano disse, né, discordando do entendimento do Nenel, eu acredito que houve, sim, cerceamento de defesa, né, porque não permitiu a contribuinte rebater, nem recurso voluntário, todos esses elementos que nós estamos discutindo aqui. Tanto que, isso até o patrono vai poder dizer, a manifestação de inconformidade, embora ela tenha sido simples, né, de forma mais objetiva, o que acabou conduzindo a DRJ a promover também um julgamento bem sintético, inclusive, né, apenas reproduzindo ali o termo de verificação fiscal quanto aos fatos alegados e não dizendo suas razões de concordância ou discordância. O recurso voluntário também acabou não trazendo todos esses elementos que o contribuinte trouxe agora em sede de memoriais e os outros todos que nós estamos debatendo aqui. Tanto que o recurso voluntário, ele também se ateve, né, de forma um tanto quanto genérica, as mesmas questões que haviam sido levantadas ali na manifestação de inconformidade. Acredito eu que o recurso voluntário tenha se dado também dessa forma por conta do conteúdo da própria decisão da DRJ, não ter feito, né, esse cotejo ali entre todos os elementos que haviam sido demandados na manifestação de inconformidade, como dito pelo Camerano, né, ele próprio relata, destaca, e enfim, e no voto ele só reproduz o termo de verificação fiscal. Então, né, só manifestando o meu voto, que ele é no sentido, né, uma vez havendo essa rodada de votação pela nulidade, ele é no sentido, sim, de reconhecer a nulidade da decisão da DRJ. Ok. Então, é por aí que nós vamos começar, tá? Eu vou botar em votação, prefacialmente, a questão da nulidade da decisão recorrida, tá ok? Conselheiro Camerano, o voto da relatora é pela nulidade da decisão recorrida prefacialmente, tá? Sim, senhor. Bom, eu já me manifestei sobre isso. Nós estamos tratando aqui de um processo de exclusão de simples. Amanhã aparece um processo aqui complicado, um relatório com 400 páginas, a DRJ vai grifar, vai sublinhar as conclusões do relatório lá, e nós não temos decisão de primeira instância. Para mim, está muito claro isso. Nós estamos debatendo aqui uma série de situações que foram suscitadas nos autos, que sequer foram debatidas em primeira instância. Isso, para mim, não é um voto, senhor presidente. Isso não é decisão. Eu voto pela nulidade da decisão do DRJ, que ela tem que apreciar lá os levantamentos que foram impugnados. Foram impugnados de maneira genérica, mas foi impugnado, falando sobre sociedade, sobre receitas, que não é grupo, questão dos sócios. Foi impugnado, sim. E a DRJ simplesmente ela grifa. Se vocês tiverem curiosidade de ir lá olhar o voto da DRJ, ela transcreve todo o TVF, todo ele, sublinha quase todo ele e conclui num parágrafo. De fato, isso, olha, vamos desculpar, mas isso contraria para mim todo ano que eu passei em DRJ, que eu participei como julgador de DRJ em primeira instância. Sinceramente, para mim, eu não vejo como prosseguir esse processo sem antes que a DRJ enfrente as situações e aponte realmente o que o TVF destacou. Ela tem que ir lá no TVF, pegar o que ela acha importante, destrinchar aquilo e pronto. Eu acho que tem que ser assim. Eu voto pela relatora, acompanha a unidade. Perfeito, doutor Camerano. Doutor Daniel.
Presidente, eu vou divergir quanto à nulidade, eu já tinha manifestado aqui. Eu acho que o processo administrativo é diálogo, né? Então, você tem um TVF de quase 40 páginas, você tem uma manifestação de conformidade muito resumida e genérica. O fato, portanto, de rebater uma manifestação de conformidade resumida e genérica, também de forma genérica e resumida, que foi feito pela DRJ. A DRJ não citou o TVF todo, o TVF tem 40 páginas, ela citou os trechos que ela entendia que rebateriam as alegações do contribuinte. Tá? Então, me parece que teve uma dialética aí e um diálogo nível a nível do que foi feito, de manifestação de conformidade e decisão da DRJ. Então, nesse sentido, não acho que a gente esteja diante de uma nulidade ao ponto ou um vício ao ponto de cercear o direito de defesa do contribuinte. Eu vou abrir divergência aí quanto à questão da nulidade. Perfeito. Doutor Carlos André. Presidente, eu não tinha me manifestado antes sobre a questão da nulidade. Embora essa decisão não tenha excelência, né, demonstrada sempre pela DRJ Florianópolis, lá, com a qualidade do doutor Camerano, né, mas o que eu entendo é que o julgador de primeira instância adotou as razões que foram expostas no termo de verificação como suas, como nós fazemos muitas vezes com as decisões de DRJ. E achou que aquelas razões eram suficientes para formar a sua convicção. E os pontos estão lá, né? Estão lá, estão destacados, né? Não é a repetição de todo o TVF. É claro que, volto a dizer, não é a melhor técnica, né? Mas me parece que todas as razões que levaram à decisão de primeira instância estão expostas de forma clara nas palavras da autoridade fiscal que foram tomadas como suas pela autoridade julgadora. Então, eu voto com a divergência. Muito bem. Doutor Itamar. Bom, eu vou pela divergência na mesma linha do que foi colocado pelo doutor Daniel, pelo doutor Carlos André. Eu acredito que não cerceou o direito de defesa, ele poderia ter se insurgido sobre os principais pontos e eu voto pela divergência em não decretar nulidade. Doutora Letícia. Voto com a divergência, presidente. Doutor André. Presidente, eu acompanho a relatora. Entendo que a matéria aqui está sendo devolvida para a gente para analisar o recurso voluntário ou o acordo da DRJ, e com base nisso a recorrente não teve a oportunidade de rebater os pontos do acordo, fez que o que a gente está discutindo, como muito bem arguído pelo conselheiro Camerano, foi apenas o TVF. Então eu acompanho a relatora, presidente. Bom, eu vou acompanhar a divergência, tá? E justifico o meu voto adotando como minhas as palavras do conselheiro Carlos André, que conseguiu sintetizar todo o pensamento, tanto da conselheira Letícia quanto do conselheiro Itamar, tá? Aqui a gente realmente tem um caso de uma decisão bastante rasa, vamos dizer assim. Não queria utilizar o termo ruim, porque se eu dissesse que ela é muito ruim, eu teria que concordar que ela deveria ser anulada, tá? Mas essa decisão está no liame, ela está no limite ali, entendeu? Mas eu concordo com o conselheiro Carlos André, conselheiro Daniel, conselheira Letícia, que não houve, apesar disso, apesar dela estar bastante rasa, não houve prejuízo à defesa do contribuinte, tá? Nós já, essa turma, dando um retorno para o conselheiro Itamar, para o conselheiro André, ela nunca se furtou. Aliás, nós temos vários casos anteriores, né, em que nós anulamos a decisão da DRJ sem problema nenhum, né? Casos em que era evidente, era grosseiro, né, a falta de ataque mesmo, né, das razões da recorrente. O que não é exatamente o caso aqui.
tá? A decisão da DRJ, num parágrafo só, né, ela resumiu bem o pensamento dela, né? E, como disse o conselheiro Carlos André, ao colocar, utilizar, adotar a representação fiscal, né, como razões de decidir, foi isso que ela fez, apesar de não estar explícito isso, mas foi isso que ela fez, tá? Ela conseguiu dar uma resposta às alegações no meu entendimento, né? E aí vejam como a coisa é difícil, né? A gente tem aqui nessa turma conselheiros muito experientes, né? Com anos e anos de julgamento, como o conselheiro Camerano, por exemplo, né? Conselheiro Itamar, né? Com opiniões absolutamente divergentes, né? Para vocês verem que a coisa realmente ela não é fácil, né? Enfim, a gente tem que adotar uma posição, né? E a minha posição é pela divergência em considerar como válida a decisão da DRJ, tá? Então, vencida essa primeira questão, a gente passa para a análise do mérito, tá? No mérito, a conselheira Luciana, ela está dando provimento ao recurso e ela mantém o seu voto, né, conselheira? Pelo que eu entendi, tá? Então, vamos ao mérito. Doutor Camerano, no mérito, como é o seu voto? Eu fico numa situação difícil, porque eu votei pela nulidade. Eu não sei se eu tenho que votar no mérito, eu não posso... Tem, doutor, tem que apreciar o mérito. Isso é muito estranho, isso. Mas é verdade, é por aí. Senhor presidente, evidentemente que o TVF está muito bem feito, eu não tenho dúvida nenhuma disso, o trabalho da fiscalização foi muito interessante, mas, enfim, já que eu fui vencido na nulidade da DRJ, eu voto, então, votaria por negar provimento quanto ao mérito, mas eu não abro mão da nulidade da DRJ, não abro mão. Tranquilo, a gente respeita a sua posição, com certeza. Doutor Daniel. Eu vou divergir também, presidente, para negar provimento. Acho que eu já expus minhas razões aqui de pensamento. Doutor Carlos André. Com a divergência. Doutor Itamar. Divergência. Com a divergência, doutor Itamar? Não ouvi. Isso, com a divergência, senhor presidente. Ok. Doutora Letícia. Com a divergência, presidente. Doutor André. Superada a nulidade, eu voto também por negar provimento. Acompanho a divergência, presidente. Também voto por negar provimento. Também considero que o trabalho fiscal foi muito bem elaborado, né? Muito bem feito. E vejo, de novo, parafraseando o conselheiro Carlos André, que nesse ponto, nesse julgamento aqui, consegue sintetizar todo o meu pensamento, né? De uma forma clara e fácil. Eu vejo aqui uma confusão patrimonial bem caracterizada. Vejo também que o ponto fulcral foi a caracterização de um grupo econômico de fato que redundou num excesso de receita em relação àquilo que a legislação dispõe, tá? Então, também nego o provimento ao recurso. Então, nós temos, no final das contas, por maioria de votos, afastar a arguição de nulidade da decisão recorrida, vencidos os conselheiros Luciana, Camerano e André, né, André? É isso? Vencidos os conselheiros Luciana, Camerano e André. E no mérito, temos por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário, vencida a conselheira Luciana. É isso, né? Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Carlos André. Tá ok, Carlos André? Pode ser? Pegou, doutor? Gente, obrigado pela atenção e desejo um excelente trabalho para os doutores, tá bom? Tá, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Encerrado o julgamento do item 102, nós vamos para a ordem da pauta. Deixa eu ver aqui. É o item 95, conselheira Luciana. MAB Hernaski. Só um minutinho, presidente, que estou abrindo o arquivo.
É um caso de exclusão de ofício do Simples Nacional. A acusação também é excesso de receita bruta, né, que no caso a exclusão teria efeitos a partir de 1º de outubro de 2013 até 31 de dezembro de 2015. A soma das receitas aqui corresponderiam a 3 empresas, né, a MBA Restaurante, a Supermercado e a outra aqui que fazia os serviços operacionais. Na defesa, a contribuinte, ela, desde a manifestação de inconformidade, ela se limitou a dizer que o senhor Mauro, que é o responsável pelas empresas, é pessoa ignorante, que desconhece a lei e que deixou tudo na responsabilidade do seu contador e que o contador é quem seria a pessoa responsável por toda essa operação, por não ter informado as receitas da forma correta, por não ter informado as obrigações acessórias e por não ter pedido, né, a baixa do Simples quando notou o excesso de receita e que esse senhor não poderia ser responsabilizado, né, o senhor Mauro não poderia ser responsabilizado por isso enquanto gestor dessas empresas e limitou-se a manifestação de inconformidade em cima dessas situações. Dados esses fatos, a DRJ, por óbvio, julgou improcedente, né, as alegações do contribuinte, dizendo, né, que a responsabilidade dele é dada em culpa in eligendo e, enfim, e não conheceu dos argumentos. Em recurso voluntário, ele reiterou essas alegações, né, dizendo que haveria excesso em razão às penas que estariam ali a ele sendo aplicadas, e que, por outro lado, também não haveria excesso de receita bruta, e também não haveria prática de nenhuma fraude, só que, mais uma vez, ele manteve isso, né, na esfera de meras alegações, sem trazer nenhuma prova. Então, aqui no caso, presidente, eu estou conhecendo do recurso apenas em relação aos argumentos que já haviam sido manifestados no momento da inconformidade, né, da manifestação de inconformidade, que eram justamente esses da ignorância à lei, os novos argumentos, aqui eu entendo como não impugnados, estou aplicando o artigo 17 do decreto 70235, mas também, né, em complemento, que de qualquer maneira não restaram demonstrados por nenhum documento trazido pelo contribuinte em sede de recurso voluntário. Então, diante disso, eu estou conhecendo parcialmente o recurso e, na parte conhecida, negando o provimento. Ok. Conselheiro Cadeirante. Acompanho o voto da relatora, presidente. Conselheiro Daniel. Com a relatora, presidente. Conselheiro Carlos. Com a relatora. Conselheiro Itamar. Acompanho, presidente. Conselheira Letícia. Com a relatora, presidente. Conselheiro André. Com a relatora. Também voto com a relatora. Temos, então, por unanimidade de votos, conhecer em parte do recurso, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Presidente, o senhor Diga. pode dar um minutinho de intervalo? Posso. Marco, por gentileza, pode interromper a gravação?